Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar meditando na mensagem no capítulo número 10 de Daniel, né? E o título da mensagem é Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, glória a Deus, aleluia, Jesus, e trata de uma guerra prolongada, né? Uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei e vi, glória a Deus, Jesus, e levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Vamos ler de novo esse versículo, porque ficou meio embrafuscado aqui. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àqueles que estavam diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando-lhe comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Essa mensagem também do capítulo 10 de Daniel, né? Onde Daniel, buscando a resposta de Deus, né? Para várias perguntas, né? E Daniel, aqui nesta mensagem, ele fez aqui o jejum de 21 dias, né? E então, de modo que ele não fez de 21, porque o propósito era orar e jejuar 21 dias, não, irmãos. Ninguém pensa que foi isso, não. Foi o tempo que gastou-se para que a resposta de Deus chegasse até ele sobre a indagação de todas aquelas revelações ou aquelas perguntas, né, que Daniel queria entender o que estava acontecendo. E orando ao Senhor, com rogos, jejum, oração, com total humilhação e obediência ao Senhor, buscando a resposta de Deus, né? E Daniel era um varão tão valoroso, um servo tão valoroso, né? Homem muito desejável, como disse o anjo do Senhor, né? Que desde o primeiro dia que Daniel orou, ele teve o propósito no coração. Ele não sabia a resposta, ele queria entender, né? E somente Deus podia dar o entendimento do que era tudo, aquelas perguntas, aquelas respostas, aquilo que ele queria saber, né? E no primeiro dia, ele era tão valoroso e desejável que no primeiro dia Deus mandou que um anjo fosse levar até Daniel a resposta daquilo tudo. Mas o diabo, né, Satanás, né, o rei da Pérsia, né, o príncipe dos persas, né, então entrou-se na frente dele impedindo que ele passasse. São legiões, são multidões, né? São espíritos também, são espíritos malignos, né? E ele impediu que o anjo do Senhor passasse, né? Porque era milhares, talvez milhões, cercando um único anjo, né? E ele não recuou, né? Ele permaneceu ali na posição, buscando furar aquele bloqueio, né? E enquanto ele buscava furar o bloqueio, Daniel orava, jejuava, humilhava e buscava de Deus, né? Daniel permaneceu firme, buscando a resposta de Deus, né? Isso me faz lembrar muito, irmãos, uma mensagem, né, que tem lá em Êxodo, Moisés, né, quando Moisés orava a Deus, Josué na guerra, porque Josué era homem de guerra, né? Josué guerreando contra os inimigos de Israel ali naquelas guerras ferrenhas que travaram até entrar na terra prometida, né? Então, de modo eles tiveram que vencer povos, nações, tribos e línguas, né? Pelo dedo de Deus, mas tiveram que lutar. Não foi conquistado de graça, de braços cruzados, não, teve que lutar, né? E aí me lembra muito que Moisés orava, né? Josué ia para a guerra para poder lutar contra os inimigos de Israel, né? E Moisés
Moisés subia ao monte para orar a Deus e levava com ele ali 2 homens, né? O sacerdote Arão e um outro homem, e chegando no monte ali para Moisés orar, Moisés falava para Josué: vai que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus será contigo. Vai ser mais uma vitória, vai lutar, né? E Moisés subia para o monte para orar a Deus. E Moisés orava de braços erguidos, né, de braços estendidos aos céus, né, assim como Jesus nos ensinou. Moisés fazia, né, 1450 anos antes de Cristo vir, né? Só que Jesus, ele é desde o princípio. Então foi ele que falou com Moisés, ele que deu as leis, ele que ensinou como é que Moisés devia orar, né? E daí, com isto, enquanto Moisés estava com os braços erguidos, o povo de Israel avançava e estava vencendo o pleito. Os braços de Moisés cansavam e ele arriava os braços, aí o inimigo vinha para cima e começava a vencer o povo de Israel. Isso se dava assim, lá e cá o tempo todo, né? E como Moisés via tudo, porque Deus mostrava tudo para ele, aí os 2 homens de Moisés colocaram uma pedra para que Moisés sentasse e orasse sentado na pedra, ficasse sentado em cima da pedra, e os 2 homens de pé, cada um segurando um braço de Moisés, para que a mão de Moisés permanecesse erguida, para que não houvesse avanço do exército inimigo, e apenas o exército de Israel, né? E assim, conforme Moisés permanecia, a partir desse momento, porque 2 homens em pé, um de cada lado, para sustentar o braço de um, né? É fácil, porque você não precisa levantar os seus braços, você vai sustentar eles na altura do seu peito aproximadamente, né? Para segurar, com o homem está sentado, você vai estar segurando ali na altura do peito, você fica ali horas, quantas horas for necessário ficar, né? E aí o povo de Israel partia para cima e vencia as guerras, porque Moisés estava os 3 orando, mas Moisés de braços erguidos ali, erguidos aos céus, ao Senhor, né? Por isso deveremos orar sempre de braços levantados aos céus. Levantar nossos olhos aos céus, né, para começar a oração, e permanecer, levantar os braços, as mãos estendidas aos céus, e permanecer com as mãos estendidas ao céu, pelo tempo que nós aguentarmos ficar, né? E me lembra muito que o missionário Davi Miranda, ele orava muito dessa forma com os irmãos, e os irmãos cansavam, porque eram muito longas as orações dele. Os irmãos cansavam e começavam a arriar os braços, né? E ele estava no templo, ele via tudo isso, ali na sede mundial. E ele dizia: você tem 2 braços, irmãos? Descansa um e mantém um erguido, vai trocando. A hora que você cansar um, você arreia aquilo que você cansou, levanta o outro e arreia para descansar, para você trocar, para você ter sempre uma mão levantada em direção aos céus, que a vitória é garantida. E é verdade, é coisa tremenda este sinal que nós fizemos diante de Deus em oração, mãos estendidas aos céus. Levante os olhos para poder começar a oração, depois com os braços erguidos, depois fecha os olhos para você poder orar a Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade, porque os olhos da carne não estando vendo, você permanece em espírito. É coisa tremenda, né? E com as mãos estendidas e permanece em espírito com os olhos fechados, né? Mas você tem 2 braços, um cansou, você baixa um porque está muito cansado, você não está aguentando, o braço já está tremendo e já está perambulando no alto da sua cabeça, você baixa um para descansar e segura, sustenta o outro de pé. A hora que aquele cansar, você troca de novo, levanta aquele que descansou e assim você vai até o final, né? Então, de modo que isso me lembra muito essa situação do anjo aqui orando. Então, como Daniel permaneceu orando, Daniel não desistia. Senhor, eu quero a resposta. Senhor, eu quero a resposta. Senhor, eu quero a resposta. Ele permanecia um dia, mais 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 21º dia, Deus mandou Miguel e ajudar aquele anjo que estava lá pelejando com o príncipe do rei da Pérsia, né? E com suas legiões junto, né? Aí o anjo Miguel chegou, aí não teve jeito, aí o bloqueio foi furado e a vitória chegou nas mãos de Daniel, que era a resposta de Deus que ele precisava, é o que ele estava buscando incessantemente durante 21 dias. Aqui ele afirma na palavra dele que nessas 3 semanas, 21 dias, né? Nenhum manjar desejável entrou na sua boca, nem carne comeu, nem vinho bebeu, né? Ali, então, de modo que é tremendo você buscar a resposta de Deus com jejum
e oração e humilhação com pano de saco e cinza, não tem jeito. Deus responde mesmo, né? Vamos agora para nossas referências aqui, irmãos, para que nós possamos, vamos ver se nós damos conta de concluir hoje o capítulo 10 de Daniel, aqui nas respostas através das referências, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel capítulo 10, versículo número 5, né? As referências se dá aqui a partir do versículo 5 em diante, né? E diz o seguinte: um homem vestido de linho. Daniel capítulo 10, versículo 5, né? E eis que uma mão me tocou, e fez que eu me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Aleluia, Jesus. Daniel foi visitado por um ser celestial, certamente um anjo, pois ele mencionou que o príncipe da Pérsia, isto é, um anjo maligno, resistiu-lhe e que ele teve a ajuda de Miguel, o visitante celestial. Versos 13, nota, né? Daniel capítulo 10, versículo 11, um homem muito desejado, né? Me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? O anjo, então, nesse momento, um homem muito desejado, a glória e o reverente temor da visão exauriram as forças de Daniel. Então a mão de um anjo tocou e o ergueu até que ele ficou de joelhos, tendo as mãos apoiadas no chão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel fortaleceu-se quando este anjo o chamou de homem muito desejado. E lhe disse, não temas, verso 12, Deus ama o mundo inteiro, João, capítulo 3, versículo 16, mas ele corresponde de modo especial ao amor e à fidelidade de pessoas que, como Daniel, são seus servos de verdade. Quem é fiel a Deus não precisa ter medo quando Deus lhe fala. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 13. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos só voltar um pouquinho no versículo 12, porque faz parte do contexto, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim. Enquanto Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. O príncipe da Pérsia estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Por causa desse conflito, Daniel teve que esperar 21 dias para receber a revelação.
Esse príncipe da Pérsia não era um potentado humano, mas um anjo satânico. Só foi derrotado quando Miguel, o príncipe de Israel, verso 21, chegou para ajudar o anjo. Os poderes satânicos queriam impedir o recebimento da revelação, mas o príncipe angelical de Israel, verso 12, versículo 1, Daniel capítulo 12, versículo 1, demonstrou sua superioridade. Confira em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 12. Esse incidente nos dá um vislumbre das batalhas invisíveis que são travadas na esfera espiritual a nosso favor. Note que Deus já tinha respondido à oração de Daniel, mas que a ação satânica retardou a resposta da mensagem por 21 dias, visto que o crente sabe que Satanás sempre quer impedir nossas orações. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Deve perseverar na oração. Confira em Lucas, capítulo 18, versículo 1, verso 8. Ver em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12. Notas. Ver o estudo, o poder sobre Satanás e os demônios. Página 1466. Verso 10, capítulo 20. O príncipe dos persas e o príncipe da Grécia. Daniel capítulo 10, versículo 20, está escrito o seguinte, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou pegar dois atrás. E uma como a semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, por que me confortaste? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Daniel ficou tão feliz porque ele queria ouvir e no anjo tocar ele sentiu forte, ele se fortaleceu, né? E a palavra de Deus afirma, né, em outra mensagem, que quando nós estamos fracos, o verdadeiro servo de Deus, aí é que nós estamos fortes, porque aí é o Senhor quem luta e peleja por nós. Aqui está a prova, né? Nesse momento que Daniel virou um mulambo, né? O anjo tocou nele e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. Falou e repetiu: anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E disse: sabes por que eu vim a ti? O anjo perguntou para Daniel: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Porque Daniel queria saber o que significava aquilo que estava escrito. Ele lia, tinha o entendimento que tinha, mas queria ver a resposta de Deus, confirmando, além de confirmar o entendimento que ele teria tido, e também esclarecendo as dúvidas que ele tinha tido também na mesma leitura, né? E disse-me: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, demônios sobre demônios, né? Pelejando contra o povo de Deus. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra eles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Daniel 10, 20. O príncipe dos persas e o príncipe da Grécia. Há demônios poderosos designados para atuar sobre as nações do mundo, a fim de oporem as forças de Deus e promoverem a iniquidade, ou seja, o pecado, né? E a incredulidade entre os habitantes da terra. Os demônios não fazem outra coisa.
A palavra de Deus afirma, foi Jesus quem disse, né? Os demônios veio para roubar, matar e destruir. Eles não vieram para fazer outra coisa. Veio para roubar, matar e destruir. Matar de muitas formas, roubar de muitas formas e destruir de muitas formas. Não dá tempo de eu falar com os irmãos, mostrar para os irmãos algumas formas que o diabo faz para fazer essas coisas. Vai ficar resumido apenas nessa palavra e a gente voltará um outro dia com uma mensagem falando exclusivamente disso. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E são muitas, se a gente for enumerar todas as coisas que o diabo pode matar, as formas que ele pode matar, as coisas que ele veio para roubar e as formas que ele veio para destruir, que ele atua, são milhares, irmãos. É muitas as formas. Por isso o homem e a mulher, o servo de Deus, tem que estar apercebido o tempo todo. Jesus disse: vigiai e orai, para que vos não caia em tentação. Orai sem cessar o tempo todo. O Senhor nos recomenda dessa forma para que nós não caiamos em tentação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O príncipe dos persas e o príncipe da Grécia, há demônios poderosos designados para atuar sobre as nações do mundo, a fim de se oporem às forças de Deus e promoverem a iniquidade, ou seja, fazerem o homem pecar, né? A promoverem a iniquidade e a incredulidade, fazer o homem pecar e fazer o homem não crer, tirar a fé do coração do homem. Porque se o homem pratica pecados e não crê que ele será punido, que ele será cobrado, que Deus existe, que Deus é poderoso, então ele faz toda a vontade de Satanás de forma assim assustadora, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Há demônios poderosos designados para atuar sobre as nações do mundo, a fim de se oporem às forças de Deus, promoverem a iniquidade e a incredulidade entre os habitantes da terra. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!